Fala, galera! Mais uma vez, sejam muitos bem-vindos ao Bootleg Brasil, nesse mais novo vídeo aí que eu estou aqui produzindo para vocês nessa semana de Super Bowl. Hoje, vídeo sendo gravado na segunda-feira. Deus quiser, vai pro ar ainda nessa segunda-feira. Temos essa semana aí cheia, né, de aguardo e de expectativa para o grande jogo aí, a grande final da NFL aí no Super Bowl no domingo, que acontece em Las Vegas. Mas até chegar lá, a gente ainda tem muito espaço, então eu queria trazer esse vídeo para falar um pouco sobre um pouco das coisas que estão acontecendo ao redor da liga nesse momento, né? Acho que muito da minha proposta do canal é meio que tentar, não vou falar educar, porque eu não sou professor aqui do assunto, mas assim, tentar informar o máximo que eu puder, até porque é um hobby meu conversar sobre futebol americano, e eu vejo que algumas pessoas assim é, buscam também, né, essa informação e tudo, e não acham em qualquer lugar, mas enfim, eu tô aqui, eu gosto de falar, espero que vocês gostem de ouvir, e eu vou tentar trazer um pouco desse ao redor da liga que está acontecendo aí. Lembrando que no final da temporada, 8 times mandaram seus treinadores embora. Foram San Diego, ó, Los Angeles Chargers, Washington Commanders, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, o Las Vegas Raiders, New England Patriots, e quem mais? Seattle Seahawks e Tennessee Titans. 8 franquias, que geralmente é a média no final da temporada, geralmente fica entre 7 e 8 times aí trocando de treinador sempre para a próxima temporada. Algumas delas foram bombásticas, mas hoje todos já estão com seus cargos de treinadores principais preenchidos, né? Algumas mudanças drásticas aí acontecendo, mudanças que eu diria para melhor, outras a gente não sabe ainda, né? Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre essa troca de treinadores, que talvez não interesse a todo mundo, mas quando você acompanha mais o jogo, você vê que tem muito do treinador em cada time. A gente fica com aquela impressão lá, pô, tem 53 jogadores num time. Tem o time de defesa, tem o time de ataque, tem o time de especialistas. O que o treinador vai mudar tanto assim? E na realidade muda e muda muito, né? Assim, como um time joga, a personalidade. Eles chamam de cultura, né? Porque no futebol americano eles têm os treinadores têm todo um sistema de como eles lidam com as coisas, como eles lidam o jogo em si, como eles abordam o jogo. Tem treinadores que a defesa deles vai fazer aquilo e ponto. Alguns outros treinadores preparam a defesa para jogar do jeito que o ataque geralmente joga, o ataque adversário joga. Então, tem muito disso de cultura e muda bastante de um time para outro. A gente pode ver aí, por exemplo, um dos times que chegou na final da conferência, que foi o Detroit Lions, acabou perdendo para o San Francisco 49ers na semana passada, ou retrasada, na verdade. Eles eram um time que vinha há 30 anos aí sem conseguir ganhar um jogo de playoff, já estava bastante tempo aí tentando chegar nos playoffs, né? Era um time que estava acostumado a ser o saco de pancadas da divisão, até que chegou o novo treinador, o Campbell, lá, um musculosão lá, fortão, e mudou totalmente a cultura do time. É um time mais aguerrido, um time que realmente não tem jogo perdido e tal, e conseguiu subir subir deu uns passos para frente aí na história da franquia, chegou numa final de conferência no seu terceiro ano como treinador, e as mudanças são evidentes, assim, claro, muita gente começa a acompanhar hoje, então não tem como você falar como era e como está hoje, mas o que eu estou tentando explicar aqui é que sim, a escolha de um treinador ela é muito importante e ela mostra resultados ou não no futuro. Eu vou começando pelo começo. Acho que foi o primeiro treinador aí que foi desligado na temporada. Inclusive, vou colocar aqui as fotos para vocês verem, que eu acho que para o cara que está começando a acompanhar fica bem difícil identificar só por nomes. Mas se a gente começar a mostrar a foto, a mostrar quem são os treinadores e tal, você começa a reconhecer mais. E para você, que se você gosta e quer se informar mais, quer saber mais sobre o jogo, eu acho que fica bem legal, assim, porque só ouvir o nome
você vai ver que muitos nomes são parecidos, então fica bem difícil identificar um ou outro. Então, quase que uma apresentação aqui de PowerPoint eu vou colocar, mas é para justamente facilitar essa fala e meio que deixar as pessoas mais cientes, né, do que eu tô falando aqui, para não ficar só aquele papo de maluco. Mas, enfim, Las Vegas Raiders foi o primeiro time aí que se desfez do treinador. Josh McDaniels foi o primeiro a cair. Ele que está na esquerda aí na tela. E ele foi substituído por Antonio Pierce. Antonio Pierce já era um treinador que fazia parte da comissão técnica do Josh McDaniels. Ele é um antigo, ele é um ex-jogador, né? Ele era linebacker do New York Giants quando eles foram campeão do Super Bowl em cima do New England Patriots, inclusive. E ele já fazia parte da comissão técnica. Josh McDaniels teve um monte de problema dentro do elenco, o que acontece muito, para quem não sabe, ele é um dos caras que saiu dessa árvore de New England, então eles tentam meio que colocar um sistema do mesmo que eles vêm, né, que era aquele de New England, que é um sistema mais frio com os jogadores, um trato mais frio, não tem muito, não existe muito da divisão com os jogadores do que está sendo feito e tal, é meio que confia em mim que a gente vai ganhar, e abaixa a cabeça, confia em mim e a gente vai ganhar. E aí, quando não ganha, dá problema, né? O que geralmente acontece fora de New England. E aí, Josh McDaniels foi meio que se desgastou com todo o elenco já parecia bem descontente com ele como treinador, e em contraste com isso, o Antonio Pierce era o treinador de linebacker só, que é uma posição na defesa, mas ele tinha uma ótima relação com todo o elenco de jogadores, e quando ele foi colocado como treinador interino, apesar do time não ter se classificado para os playoffs e tal, teve uma melhora de atitude e de desempenho em campo que acabou meio que forçando a mão. Assim, inclusive, alguns jogadores importantes do Raiders, feito Max Crosby, que é um linebacker, dizendo que se o Antonio Pierce não fosse efetivado, ele ia pedir para ser trocado, porque, para quem não sabe ou não lembra, 2 ou 3 temporadas atrás, o Raiders estava na mesma situação, onde um interino assumiu durante a temporada e o time inteiro queria o cara como treinador principal sendo efetivado, e a diretoria, né, o front office lá, que é o dono do time, resolveu: não, vou trazer o Josh McDaniels porque eu não quero ele. Acho que o interino, que na época era o Rich Bisaccia, que hoje trabalha a bola de neve que vai virando, hoje trabalha no Green Bay Packers, mas enfim, achava que ele não tinha experiência suficiente para ser o treinador principal e que ele não conseguiria levar o time. Resultado, contratou Josh McDaniels, ficou 2 anos apenas, foi mandado embora. Tentando não cometer o mesmo erro, Raiders assumiu, resolveu efetivar Antonio Pierce, e tá aí ele. O que esperar desse novo Raiders, a gente realmente não sabe, porque é o primeiro trabalho dele como treinador. Ele é muito novo ainda para falar, a gente não tem nenhum exemplo do que foi um trabalho dele como treinador principal, então ele é um novato como treinador principal. Parece estar tentando buscar treinadores experientes para serem o seu assistente, né, para trabalharem como assistente dele, mas enfim, fica mesmo na curiosidade por enquanto. E lembrando que o Raiders está dentro de uma divisão que tem Patrick Mahomes, Justin Herbert e, por enquanto, ainda tem o Russell Wilson, né? Até a segunda ordem, mas assim, Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, todos na mesma divisão que o Raiders, então a vida não vai ser fácil, e vamos ver aí o que o Antonio Pierce consegue fazer. Então, é isso, o Raiders já com o novo treinador aí. Para o segundo cargo aí que foi colocado à disposição, Carolina Panthers. Frank Reich foi quem assumiu o Panthers no começo do ano passado. Ele vinha aí de um trabalho no Indianapolis Colts que não foi de tanto sucesso assim, nunca conseguiu achar o quarterback dele lá no Colts, desde que ele assumiu com o Andrew Luck se aposentando. Só uma curiosidade, inclusive, antes dele ir para o Colts, o Josh McDaniels, que estava no Raiders, tinha sido contratado, mas resolveu não ir, ficou nos Patriots, e aí o Colts contratou o Frank Reich. Não deu certo no Colts,
foi mandado embora e foi contratado ano passado para o Carolina Panthers. Acabaram selecionando o quarterback Bryce Young como primeira escolha geral do draft. Tem muita conversa de que essa não foi uma escolha dele no draft. Ele queria o CJ Stroud, que hoje está voando no Houston, Texas. Mas o dono do Panthers queria o Bryce Young e acabaram selecionando o Bryce Young. E ele realmente não deu certo, mas assim, não vejo muito como culpa dele ali. O time é bem limitado. O treinador que chega agora se chama Dave Canales. Ele era o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Ele deu uma ressuscitada aí ajudou a dar uma ressuscitada na carreira do Baker Mayfield, né? E foi contratado como treinador do Carolina Panthers. Mais uma vez, um treinador novato. Não dá para a gente esperar muito ou saber muito o que vai acontecer. Inclusive, o contrato dele é longo. Se eu não me engano, são 4 ou 5 anos de contrato. Ele vai ter um contrato longo justamente por isso. Eu acho que o dono do Panthers entende que é necessário uma reconstrução de tudo que está lá, né? Provavelmente deve acontecer algumas trocas aí pelo Panthers para tentar algumas escolhas novas de draft aí, porque o time realmente precisa renovar bastante coisa aí, principalmente no ataque. O ataque está bem debilitado, acho que não é nem culpa do Bryce Young, a temporada que ele teve foi muito ruim como novato, né? Assim, não tem nem ofensiva. O melhor recebedor deles tá perto de se aposentar, que é o Adam Thielen lá, que jogava antes no Minnesota Vikings, já tá acima dos 30. Então, assim, não é um time montado nem para o futuro, nem para o agora. Então, acho que o Panthers precisa muito aí ter um certo norte do que fazer nesse primeiro ano de Dave Canales aí. Vamos esperar, né? É o treinador muito jovem, se eu não me engano, são 36 anos de idade. Ele também é ex-jogador. O que a gente vai ver agora esse movimento acontecendo na liga, assim, gigante de ex-jogadores virando treinadores, mas se preparando para isso, né? Sendo coordenador antes, sendo treinadores de posição, né? Tipo, treinador de quarterback, treinador de wide receiver, treinador de cornerback e tal. Mas enfim, é outro nome, né? Que fica aí, ó, a foto dos dois para vocês reconhecerem. Se for jogar o Madden, se passa na televisão lá, você não sabe quem que é. Tá aí Dave Canales e Frank Reich, esse treinador agora tá aí procurando mais um emprego. Ele é campeão de Super Bowl pelos Eagles, o Frank Reich, para quem não sabe, ele era o coordenador ofensivo dos Eagles naquele Super Bowl contra os Patriots, que eles venceram com o Nick Foles de quarterback. Então, é um cara que sabe o que fazer no ataque, mas ele tá indo tá num momento meio ruim da carreira aí, que ele não consegue assumir um time e fazer um bom trabalho. Nem sempre por conta dele ou por causa de esquema dele, mas enfim, são situações e o cara assina e abraça. Então acho que põe na conta dele também, né? Depois do Panthers aí, a gente tem também, vou colocar aqui o próximo. Acho que mais um já que era esperado aí é o Arthur Smith sendo mandado embora como treinador principal dos Falcons, sendo substituído por Raheem Morris. O Arthur Smith, ele era um cara que ele era coordenador ofensivo do Tennessee Titans, naquele melhor momento do Tennessee Titans com o Mike Vrabel, que tinha o Ryan Tannehill como quarterback. E aí, meio que ele ganhou um barulho assim na liga e foi contratado pelos Falcons. Falcons fazem 3 anos que o Falcons seleciona quase que na mesma posição no draft, tá sempre não consegue chegar nos playoffs e também não é um time tão ruim assim ficou naquela, naquela área perigosa para um time que você não é nem relevante, mas você também não é horroroso. E ficou naquele meio termo ali, naquele banho-maria, sendo que tem ótimos jogadores, tanto no ataque quanto na defesa. Tem aí Kyle Pitts, quando chegou na liga, era reconhecidamente o maior prospecto de tight end que já apareceu no draft, né? Que é o Kyle Pitts. Tem Drake London, que é um ótimo wide receiver, outro cara que também apareceu no draft, todo mundo queria. E tem esse último ano, eles selecionaram o Bijan Robinson, chamaram até de unicórnio
como running back, né? Um jogador espetacular. A única coisa que falta realmente nos Falcons, além de um treinador que consiga usar todas essas armas, era um quarterback, né? Nunca teve um quarterback estabelecido no período de Arthur Smith, e ele acaba pagando, assim, fora que ele teve muitas decisões questionáveis durante o jogo, assim, de administração do jogo mesmo, então acho que foi meio que uma decisão, como falo, inevitável acontecer. Ele que já foi recontratado dentro da liga, Arthur Smith agora é o novo coordenador ofensivo dos Steelers. Não sei se a torcida dos Steelers fica feliz ou não, mas enfim, fica aí a informação. E Harry Morris era o coordenador defensivo do Los Angeles Rams, né? Ele que volta, ele era jogador dos Falcons e tal. Então ele já foi treinador uma vez, principal, agora não vou conseguir lembrar o time, mas enfim. Se eu não me engano, até do próprio Falcons ele foi treinador interino. E agora eles trazem ele de volta. É outro cara que a gente fica meio que assim na dúvida, né? Da defesa dos Rams, teve uma temporada espetacular com jogadores que ninguém conhece, absolutamente não conhece. Assim. Foram vários catados de draft, assim, e ele realmente executou um ótimo trabalho, mas agora você tem uma mudança total aí até de filosofia dentro da franquia, né? Porque você tinha o treinador, o Arthur Smith, que era previamente ele tinha sido coordenador ofensivo, então é um treinador que com certeza vai chegar mais focado em dar atenção ao ataque, e agora você traz um coordenador defensivo para ver se muda alguma coisa, e ele com certeza vai estar mais focado na parte defensiva do time. Ele vai trazer, com certeza, se não me engano, até já foi contratado, mas não vou confirmar aqui, porque eu realmente não tenho informação aqui, produção, mas ele vai trazer gente de Los Angeles para tomar conta desse ataque aí. Para quem acompanha um pouco da NFL sabe que o ataque dos Los Angeles Rams é um dos mais copiados na liga aí, que tem o Sr. Sean McVay como criador e é uma das mentes brilhantes aí do ataque. Então, pelo menos de sistema aí, deve ser algo parecido com o que faz o Los Angeles Rams. É o Falcons que tá dentro da divisão, da pior divisão, junto com o próprio Carolina Panthers, aí é a pior divisão dos últimos 3 anos, pelo menos, é a pior divisão da NFL. Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers e New Orleans Saints, eles estão sempre brigando para ver quem tem, não é nem quem tem mais vitória que se classifica para os playoffs, é quem tem menos derrota, é nessa pegada aí, porque tá realmente uma tristeza essa divisão. Mas enfim, é isso, né? Sobre essa franquia. Lembrando que foi a única franquia que chegou a entrevistou mais de 2 vezes, ou entrevistou 2 vezes o Bill Belichick. Depois eu vou falar um pouco sobre ele, mas assim, eles foram os únicos que chegaram próximos de contratar o Bill Belichick, que está livre no mercado agora, né? O maior treinador da história da liga aí. Enfim, que chorem os haters. Sobre os Falcons é isso. Aí a gente tem daqui para frente agora foram demissões. Não, teve mais uma ainda. O Washington Commanders acabou se livrando de Ron Rivera, que não sei se alguém aqui que acompanha, que assiste esses vídeos vai lembrar, mas ele era treinador do Carolina Panthers muitos anos atrás, quando ainda tinha o Cam Newton como quarterback, e levou o time a um Super Bowl, perdeu pro Denver Broncos. Ele já foi treinador do ano na liga e tal. Tava no Commanders há 3 anos, agora eu acho. Mas enfim, tava lá realmente. O Commanders acabou sendo vendido nesse ano. Aí chega um novo dono, né? Chega uma filosofia nova. Acho que a chance dele não ser mandado embora era muito pequena, a não ser que ele fizesse uma temporada assim espetacular. E não foi o que aconteceu, né? No meio da temporada ele já foi meio forçado a trocar os 2 melhores jogadores da defesa dele, que era o Montez Sweat, foi embora para o Bears, e o Chase Young, que foi embora para o San Francisco 49ers. Eram os 2 melhores jogadores da defesa, justamente para tentar pegar mais escolha de drafts, porque vai se começar uma nova filosofia ali do topo ao agora falhou aqui em português, mas enfim,
na parte de mais de baixo ali, né? Que seria o bottom. Mas enfim. E aí o Commanders foi atrás de quem? Dan Quinn. Outro treinador já meio com experiência dentro da liga. Tinha-se uma expectativa gigante que o Commanders ia contratar o Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo do Detroit Lions, mas as especulações aí, inclusive Adam Schefter, que é o maior repórter da liga, é o cara que dá as bombas da liga aí, diz que o pedido do Ben Johnson em salário foi extremamente absurdo e acabou assustando um pouco o Washington Commanders. Ben Johnson anunciou que volta para o Lions mais uma vez, que ele tem lá coisa para ser terminada, eles querem ganhar um Super Bowl, ou pelo menos chegar no Super Bowl. E aí o Commanders acabou acertando com o Dan Quinn. Dan Quinn, que estava dentro da divisão do próprio Commanders, ele era coordenador defensivo dos Cowboys, ele já teve uma experiência prévia sendo treinador principal do Atlanta Falcons. Para quem não sabe, ele era o treinador principal, ele era o head coach do Falcons, quando o Falcons tomou aquela virada histórica do Patriots no Super Bowl, quando deu aquela derretida monstruosa no Falcons lá. Ele era o treinador principal. Ele chega agora no Commanders com um novo dono, né, na franquia e tal. Vamos ver, né, o que o Commanders faz. Eu não tenho muita, eu acho que ela é um pouco, não traz muita empolgação, assim, principalmente pro torcedor do Commanders, que, claro que o treinador ele pode sempre evoluir e melhorar, né, do que ele foi no passado, mas, assim, conseguiu chegar no Super Bowl com os Falcons? Conseguiu, mas depois daquele Super Bowl ele nunca foi mais o mesmo, né, aquela ferida nunca fechou, e até nessa última temporada aí, o Packers, a defesa do Packers, a qual ele era responsável, defesa do Cowboys, a qual ele era responsável, ela era ótima contra times que não eram bons e nem tão boa assim contra times que eram bons. Ele é um desses treinadores que eu tava falando que assim, minha defesa faz isso e minha defesa vai fazer isso, ponto. Né? Então, acabou meio sendo, passou por cima aí o Packers nos playoffs, passou por cima dessa defesa do Dan Quinn. A impressão final da defesa dele não foi muito boa, mas enfim, consegue mais uma oportunidade aí. Vamos ver agora qual que é o caminho que o Commanders vai seguir. Para quem não lembra, inclusive o coordenador ofensivo dos Commanders nessa última temporada, ele era ex-coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, ele que meio que ajudou a criar Patrick Mahomes lá, foi contratado justamente porque ele queria uma oportunidade como head coach, ele foi contratado como coordenador ofensivo e não teve mais uma vez uma oportunidade como head coach, foi contratado Dan Quinn e até agora não se sabe qual vai ser a comissão técnica ali, quem será o coordenador defensivo, quem será o coordenador defensivo, e então a gente está no aguardo aí para saber qual será o caminho, a filosofia que será seguida ali dentro do Washington Commanders. E o Ron Rivera, ele já foi até entrevistado pelos Dallas Cowboys para ser para ser substituto do Dan Quinn, ele que também é um treinador defensivo. Então fica nessa dança das cadeiras aí. O Cowboys ainda não anunciou quem vai contratar, mas enfim, para ficar de olho aí também que pode ter esse pulo de um para o outro aí dentro da própria divisão. Lembrando que a divisão é composta por Commanders, Giants, New York Giants, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Então é isso pro Commanders aí. E aí daí para frente foram só trocas bombásticas aí, né? Primeiro, Mike Vrabel, ele que já tinha 5 ou 6 anos aí no comando do Tennessee Titans. Ele mudou bastante da cultura do Titans, assim, ele é reconhecidamente um dos melhores treinadores da liga e acabou sendo mandado embora, Mike Vrabel. Muito se diz aí que a relação dele com a dona do time e o general manager não era das melhores, né? Ele já tinha conseguido mandar um general manager embora, trouxeram outro. Aparentemente ele queria muito controle do que se fazer na escolha mesmo de jogadores, de quem draftar, de quem contratar. E aí tem esse cabo de guerra com o general manager, que é o cara que está justamente lá para isso. Mas a entrevista, inclusive, depois que ele foi mandado embora, que a dona deu, ela meio que, assim, fazendo uma síntese aqui, ela meio que falou assim:
eu queria chegar no prédio e eu queria estar feliz por ir trabalhar todo dia. Então dá uma impressão que era um clima miserável dentro do prédio lá entre eles, né? Então ela resolveu, ela é a dona, ela falou, quer saber do que aqui? Inclusive o Michael Vrabel durante a temporada, ele foi um dos ele foi selecionado pela torcida do Patriots, ele que é ex-jogador do Patriots, para o Hall da Fama dos Patriots. E aí ele foi na cerimônia durante a temporada, não pegou bem lá em Tennessee, assim, a dona achou que foi meio que demais, assim, o clima de confraternização entre ele e o dono dos Patriots e tal, então ficou aquele negócio na ciumeira, acabou que ela já tinha decidido e mandou o cara embora. Né, assim, inclusive é um dos caras que não conseguiu emprego nesse ciclo de contratações de treinadores aí, que surpreende e surpreende muito, porque, mais uma vez, é reconhecidamente um dos melhores treinadores que colocou o Tennessee Titans num patamar de competição que eles não tinham há muito, muito tempo. Então, assim, foi uma demissão surpresa, mas que acontece muito pelo que acontece ali atrás das cortinas do que realmente em campo, né? Além de não ter tido uma boa temporada em campo, se não me engano, foram só 5 vitórias. Então é isso aí, né? Acabou perdendo emprego. E aí trouxe para o lugar dele o Brian Callahan, que é o coordenador ofensivo do Cincinnati Bengals. Inclusive, essa foto que eu coloquei aí é uma foto que foi tirada. Uma foto não, né? Quando eles venceram o Kansas City Chiefs no final da conferência em 2022. Eles venceram o Kansas City Chiefs no Arrowhead, né, que é o estádio do Kansas City Chiefs. Aí a câmera pegou ele ficava daqueles coordenadores que fica dentro da cabine, lá em cima no topo. Pegou ele meio que comemorando para cima da câmera, assim. Essa é o momento desse frame aí. É um cara que é mais um cara que tem um ataque meio inovador aí e tal, mas é bom lembrar, né, esses coordenadores ofensivos aí que ganham um emprego, muitos deles conseguem todo esse sucesso como coordenador ofensivo por conta do quarterback que eles têm no time, que eles são apenas coordenadores ofensivos. Então é um negócio que não dá pra falar, não, o cara é bom, o cara vai dar certo e tal. É muito subjetivo isso, porque a gente tem que esperar, ver como que o cara é como treinador principal, como ele administra as coisas. Lembrando que um elenco de NFL, ele tem mais de 53 jogadores, 53 jogadores é o roster lá, né, o elenco oficial, mas assim, tem que esperar, muito dos coordenadores são apenas coordenadores mesmo, e não conseguem ser head coaches, né, não conseguem ser treinadores principais. Então vamos ver, ele, por exemplo, ele não vai ter Joe Burrow lá para ser o quarterback dele em Tennessee. Tennessee precisa urgente draftar o quarterback ou fazer o Will Levis jogar como quarterback que eles esperam. Assim. Ele, claro, teve a temporada de novato, mas deu para ver que ele é um cara muito cru ainda. Teve momentos extremamente altos na temporada e momentos extremamente horrorosos. Assim. Então vamos ver se ele consegue transformar o Levis no que o Joe Burrow é, ou próximo, né? Já seria bem honesto já, né? Aí aqui a gente teve ainda o Los Angeles Chargers. Acho que a demissão de Brandon Staley, que ele veio como coordenador defensivo do Los Angeles Rams, fez um trabalho excelente no ano que eles ganharam o Super Bowl e tal. E aí ele veio para os Chargers, só que ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Assim, além do ataque não funcionar em momentos que precisassem funcionar, a defesa dos Chargers nunca foi nem sombra do que a defesa dos Rams era na época que eles ganharam o Super Bowl. Assim, é um treinador agressivo, né? É um treinador que muita gente olha torto na liga, porque é um cara que é muito ligado e muito apegado ao negócio das estatísticas durante o jogo, né? Ele chama muito o jogo, toma muita decisão de quarta descida, de field goal, se baseando em coisa de estatística e tal, meio que falta o negócio de ter a sensação dele ali, e aí a galera meio que olha torto para ele assim, mas é um treinador que não deu certo, né? É um desses que mais uma vez eu falo, né? Os coordenadores às vezes são feitos, nasceram para ser apenas coordenadores. Então acho que é isso, né? A demissão dele era esperada nesses 3 anos aí,
acho que o ano passado já era muito esperado e ele não caiu, ele acabou caindo quando eles tomaram uma paulada do Las Vegas Raiders aí, tomaram mais de 50 pontos dos Raiders no jogo, e aí ficou insustentável a situação, foi mandado embora, e pro lugar dele volta um novo velho conhecido aí da NFL, Jim Harbaugh, Jim Harbaugh voltando para a NFL, ele que foi treinador, para quem não sabe, ele foi treinador da universidade quando o Andrew Luck era o quarterback da Universidade de Stanford, fez um trabalho sensacional em Stanford, aí foi contratado pelo San Francisco 49ers, acho que ele ficou 4 anos no 49ers, chegou em 3 finais de conferência, conseguiu jogar um Super Bowl, que foi contra o irmão dele, inclusive, o treinador do Baltimore Ravens, o John Harbaugh. Ele perdeu o Super Bowl, mas ele foi o cara que descobriu o Colin Kaepernick, né? Então, ele foi o precursor aí de toda a história do Kaepernick, ele que deu a oportunidade e fez o cara ser o que era. E ele foi contratado, ele é ex-jogador, ele é ex-quarterback, ele foi contratado, saiu do 49ers, quando ele teve briga, foi outro cara que brigou com o general manager, com o dono, tudo, foi mandado embora, e aí assumiu a Universidade de Michigan, ficou lá esses últimos 10 anos, mais uma vez, um outro lugar que assim trouxe totalmente de volta a relevância para o programa de Michigan, e nesse último ano ele foi campeão nacional aí do college com Michigan, só que tá rolando que meio que já faz uns 3 anos que se espera a volta dele para a NFL, porque é um sonho dele realmente ganhar o Super Bowl, um negócio que ele quer fazer. E aí, nesse último ano, além dele ser campeão, ele se envolveu em alguns escândalos dentro do college aí, né? Então, só para você ter meio que uma perspectiva aí do que aconteceu. Não tem nada provado que ele sabia ou não sabia, até porque não sei como se provaria isso, mas no college não é permitido você fazer, você colocar um scout, né, colocar um olheiro seu para assistir jogos de outros times, para fazer o scout dos outros times da sideline lá. E ele tinha, as fotos são inclusive bizarras assim, tinha um funcionário da comissão técnica de Michigan que ia em jogos dos adversários deles do ano e ficava na sideline meio que decorando quais seriam os sinais do ataque do adversário para dar uma vantagem para a defesa de Michigan quando ele se enfrentasse. Para quem não sabe, no college, o quarterback não tem o ponto no capacete como se tem na NFL, que é como se chama as jogadas. Né, na NFL, o coordenador ofensivo, o head coach, eles falam com o quarterback antes, acho que são até 15 segundos antes do relógio da jogada, né? Cada jogada tem 40 segundos. Até aquele relógio batendo 15 segundos para dar zero, o quarterback ele consegue se comunicar no ponto. Os treinadores podem falar com ele no ponto no capacete. No college isso não existe. Então a maneira que eles passam a jogada é fazendo sinais. Então eles têm um monte de sinal que eles fazem e isso é a chamada de jogada. E essa chamada de jogada era que o funcionário de Michigan ficava lá anotando no caderninho e passava isso para a comissão técnica. Não se sabe se era usado ou não, mas o que se sabe é que a partir do momento que aquele escândalo foi, como que se fala, foi entregue, né? Que alguém fizeram a denúncia anônima aí, fizeram a denúncia que isso estava acontecendo. A verdade é que Michigan melhorou muito desses últimos 3 anos aí do seu resultado. É claro que uma coisa é você saber, né, o que vai acontecer, outra coisa é você conseguir parar aquilo. Mas enfim, a última temporada de Michigan eles terminaram invicto. Inclusive ele foi suspenso por 3 jogos, mas ele foi suspenso pela conferência dele do college, que é a Big Ten, né, que é uma das conferências de dentro do college, que tem um monte de conferência. Não vou ficar aqui falando agora não vou ficar aqui falando sobre conferência de college, mas a conferência puniu ele por 3 jogos, se eu não me engano. Mas a organização oficial do college é a NCAA,
que é como se fosse a NFL lá, né? Que é o órgão que assiste tudo, que meio que administra todos os esportes de college universitário nos Estados Unidos, e eles ainda têm uma investigação rolando. Só que eles são meio que uma rainha da Inglaterra, assim, eles meio que não existem mais, mas existem. Então a investigação dele demora anos, assim. E meio que para sair disso, Jim Harbaugh meio que era se esperado que ele sairia do college e voltaria para a NFL, já meio que para tentar apagar tudo isso. Foram campeões nacionais e foi recontratado pelos Chargers aí. Ele já foi quarterback do Chargers. Inclusive é um treinador que assim o estilo do Chargers deve mudar bastante de jogo. De jogador não sei dizer, não sei para quando e quão rápido vai ser essa mudança, mas eu acho que é um cara que onde ele chega, ele reforma o lugar que ele chega, deixa os caras bom, top assim de linha, né? E geralmente sai. Mas é um cara assim que é um grande desafio para Patrick Mahomes, para Antonio Pierce do Las Vegas Raiders, para próprio Shane Payton, que está agora no Denver Broncos. Então é um cara que vai trazer um desafio diferente aí, porque os times dele costumam ser muito competitivos e assim físicos, o time de porradaria. É um time que geralmente corre muito mais com a bola. Inclusive está sendo aí veiculado que o ex-coordenador ofensivo, que era de São Francisco e era o último coordenador ofensivo dos como que fala, do Baltimore Ravens, que era o Greg Roman. É um cara que corre muito com a bola, né? Ele é conhecido na liga aí por ter um jogo corrido muito bom. Falha um pouco no jogo de passe, mas enfim, é um cara que já trabalhou com ele. Eles devem ser um time muito, muito físico e que vai dar muito trabalho dentro dessa conferência. Então é isso, né? Jim Harbaugh aí chegando com grandes expectativas. Aí, quem mais aqui eu vou ter para vocês? Aqui, Seahawks. Outra bomba aí que caiu nos meios de notícia da liga aí, que foi o Pete Carroll, do Seattle Seahawks, né? O treinador mais velho aí, né? De idade, mais experiente de idade aí da liga, foi mandado embora. Ele foi mandado embora, mas não foi, né? Meio que aposentaram ele ali dentro do Seahawks. Ele vai ser um consultor ali, ele vai trabalhar no front office lá, vai ser um consultor. Ele foi contratado Mike McDonald. Você pode ver é um menino, pode ver que a liga meio tentando se rejuvenescer um pouco, mas ele era o coordenador defensivo do Baltimore Ravens. Então é outro cara. Pete Carroll já era um treinador defensivo, então mostra que o Seahawks não quer mudar, mas não quer mudar tanto a filosofia assim de jogo. Acho que entende que o forte do time realmente é só a defesa ali. E vamos ver como que ele se sai. Ele é o treinador mais jovem aí da liga. Acho que ele tem 36 anos também, alguma coisa assim. Aí já tá querendo saber demais já, mas enfim. É outro treinador que novato, né? Que vai ser a primeira vez. Ele era assistente do Jim Harbaugh em Michigan. O irmão do Jim Harbaugh contratou ele para ser treinador defensivo no Baltimore Ravens e agora ele consegue sua primeira oportunidade como treinador principal no Seattle Seahawks. Acho que é um treinador que a gente não sabe muito o que vai ser, mas se for qualquer coisa parecida como foi a defesa dos Ravens nesse último ano aí, é um grande futuro para o Seattle Seahawks aí, porque apesar de a defesa não ter conseguido levar o time para o Super Bowl nos Ravens, ela era o ponto fortíssimo do time dos Ravens, né? Era a defesa que realmente brilhava naquele time. Mas enfim, vamos ver. Não tem muito o que falar dele porque realmente não tem muita experiência. Então a gente fica aí no aguardo. A surpresa é Pete Carroll ser mandado embora. E na entrevista dele de saída, né? Ele deu uma coletiva de saída, assim. Terminaram num clima super bom, mas ele disse que ele queria continuar sendo treinador, ele brigou para continuar sendo treinador, mas realmente chega no momento ali que se o time decide, não tem mais o que fazer. E ele aceitou numa boa aí, acontece, é vida que segue, né? Então é isso, Mike McDonald, novo treinador do Seattle Seahawks.
E para fechar, com muita tristeza aqui, né, tem o menino Bill Belichick sendo mandado embora pelos Patriots e a contratação de Jared Mayo. Tenho muito para falar do Bill, né? Porque acho que eu sou torcedor dos Pats aqui. Eu não conheço a NFL. Aliás, nenhum de nós aqui que acompanha no Brasil a NFL conhece a NFL sem Bill Belichick. Afinal de contas, são 50 anos que ele é treinador dentro da NFL. É uma nova NFL sem ele, sem dúvida. Foram 24 anos como treinador dos Patriots. Ele teve muitas decisões aí de. Ele era o único treinador que hoje ele era treinador e general manager do time, então ele tinha, inclusive, por contrato, no contrato dele, o Patriots era proibido de contratar um general manager, ou seja, o controle inteiro da franquia estava na mão dele. É um cara que teve muito sucesso, mas nos últimos anos ele falhou muito, assim, nos últimos 4 anos ele teve umas, principalmente os últimos 2 anos, ele teve muitas decisões questionáveis, assim. Ele teve um ano que ele não tinha nem coordenador ofensivo, ele colocou um coordenador de special teams para ser treinador de quarterback e um coordenador defensivo para ser o coordenador ofensivo, né? Então, isso tendo um quarterback de segundo ano dentro do seu time. Isso daí foi meio que, acho que, o maior tiro no pé que ele poderia ter dado nele mesmo. Algumas decisões questionáveis também sobre jogadores, quais jogadores deixar ir embora, quais jogadores contratar. Ele ainda é um treinador, ele é espetacular, mas a função GM dele acabou mandando ele embora dos Patriots, né? E para o lugar dele, o Patriots contratou o Jared Mayo, que é um linebacker, é um ex-linebacker dos Patriots. Ele tá lá, a vida inteira dele na NFL foi dentro dos Patriots. Inclusive, Bill Belichick foi quem recrutou ele para ser treinador defensivo na comissão técnica dele. Ano passado, o Mayo teve algumas propostas de entrevista que ele recusou, que ele não quis participar. A gente não sabia na época, mas hoje a gente já sabe que no contrato do Mayo, eles renovaram 2 anos atrás o contrato do Jared Mayo, dizendo que ele seria o sucessor do Bill Belichick quando eles resolvessem seguir, cada um seguir seu caminho, né? O Bill e o Patriots. O que a gente que não se esperava é que seria nesse ano. A ideia era que Bill Belichick ainda tinha mais um ano de contrato, então ele treinaria mais um ano a franquia, né? Seria mais um ano com Bill Belichick, e aí no ano seguinte, já sem contrato, cada um segue seu caminho, Jared Mayo seria elevado a treinador principal. Acabou que tô com todas as decisões questionáveis aí, que eu vou fazer depois um vídeo falando sobre isso, que acho que é mais em quem gosta ali dos Patriots mesmo, para saber. Mas assim, aí com todas essas decisões questionáveis, ele acabou sendo mandado embora antes da hora aí do contrato, e Jared Mayo já aceitou. Bill saiu de coração aberto, é claro que tem, né, fica aquele ressentimento, muito joguinho de mídia, assim, diz que me diz de mídia também, que a gente sabe que cada um vaza só aquilo que quer vazar, né, entre os donos do Patriots e o próprio Bill, mas assim, acho que ele saiu mais de coração aberto, de dever cumprido, ele que tá só 15 vitórias aí do recorde do recorde geral de treinador com mais vitórias da liga, mas enfim, né, vamos ver o futuro dele, ele que não conseguiu um emprego nesse ano. O que se diz aí os repórteres, os insiders da liga dizem é que o dono dos Falcons queria muito contratar ele como treinador, mas o front office não queria, porque o que acontece é você trazendo o Bill Belichick, você não vai ter GM, você não vai ter o chefe de personal lá que eles falam, né, que é o cara que meio que toma conta de jogador e tal, porque ele traz toda essa estrutura com ele, e ele é toda essa estrutura, né? Então os caras meio que jogam contra a contratação dele, né? Isso daí é um negócio que ele vai ter que realmente trabalhar aí nos corredores da liga. Então ele acabou sem emprego, deve ficar de férias esse ano aí. Um dos filhos dele, que ele tinha 2 filhos na comissão dele dentro dos Patriots, os 2 foram oferecidos, inclusive um deles é o Steve Belichick, que é que mais uma vez os insiders aí dizem que a relação dele com o Jared Mayo é espetacular.
mas ele acabou aceitando uma proposta para ser treinador de college, treinador defensivo de college, vai seguir o caminho dele. E Jared Mayo aí vai ter que correr atrás de algumas funções aí, né? O outro filho do Bill ainda está na comissão técnica até segunda ordem, tá ainda nos Patriots, foi oferecido cargo para ele, se ele quiser ficar realmente. Então acho que é uma separação que eu não gosto, eu não acho que deveria ter sido do jeito que foi, né? Mas, enfim, meio que estava na hora de acontecer e aconteceu. Tô curioso para ver como vai ser Jared Mayo como treinador. Todos os jogadores gostaram demais da. Os jogadores ficaram bem chateados com a demissão do Bill Belichick. A grande maioria deles fez post em Instagram e tal, né? Mas também ficaram muito felizes com a promoção do Jared Mayo, inclusive os jogadores de ataque, não só os de defesa. Então ele é muito bem visto dentro da franquia como um líder, como um cara que conhece o Patriots, que conhece a região, ele tem família na região. Quando ele saiu dos Patriots, se aposentou, ele foi trabalhar em empresas na região. Então é uma coisa aí para se assistir. Realmente não dá mais um cara que é novato como treinador, então não dá muito para saber o que vai acontecer, né? O treinador defensivo, o coordenador defensivo já foi escolhido, o DeMarcus Covington, que é outro ex-jogador que também estava tava na, tava na comissão técnica do Bill, mais um jovem aí. E o coordenador ofensivo é o Alex Van Pelt, que era o coordenador ofensivo do Cleveland Browns dessa última temporada e nesses últimos 4 anos. Ele foi mandado embora nesse último ano, e aí o Patriots foi lá e contratou ele. Ele é o cara mais experiente da comissão técnica dos Patriots, que ainda tem muito, muito lugar para se preencher, né? O Bill era conhecido agora nesse fim de carreira aí, né, nos Patriots por ter uma comissão técnica bem reduzida aí, bem diferente do que se tem na liga mesmo. Então não dá muito ainda para saber qual realmente vai ser o caminho aí, quem vai tomar a decisão nesse time dos Patriots é aguardar e esperar. A verdade é que aqueles 20 anos de sucesso que se teve aí dentro dos Patriots acabou, e agora é uma nova era que acho que traz o time um pouco pro pé no chão aí. Vamos ver o que acontece, né? Mas enfim, vamos ver. É isso sobre os treinadores. Esses são todos os treinadores que foram contratados e foram mandados embora também. Acho que é muito, muito importante também lembrar aí porque que alguns times mudam de treinador tantas vezes e tão rápido. A gente precisa pensar aí que alguns donos já estão acima dos 70 e alguns acima dos 80 anos, né? Então tem aquela gana dos donos de ganhar ou não, mas alguns, principalmente Cowboys, do próprio Patriots, do Atlanta Falcons. Então, os donos mais velhos que querem ver o seu time ganhando um Super Bowl, então eles talvez sejam mais com o dedo mais leve no gatilho para trocar o treinador. Então, acho que essa é uma parte importante até do, da tomada de decisão deles, do porquê e tal, né? E do que eles trazem, qual o tamanho que eles trazem de treinador para dentro do time deles. Então, acho que é isso. Queria só falar assim, porque acho que é legal comentar um pouco sobre essas coisas da liga, que por mais que possa ser um negócio meio besta, assim, que ninguém preste atenção, eu acho que para quem gosta realmente do jogo e para quem está começando a assistir e gostar do jogo, acho que é importante você saber os nomes para quando você assistir, você conseguir identificar um pouco assim do que está acontecendo ali e ter uma ideia melhor do próprio jogo. Então é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se tiver alguma pergunta, alguma crítica, algum elogio também, por que não, né? Chega de ser tóxico aqui nesse mundo. Deixa aí um comentário, põe um like aí, divulga aí com seus amigos, mas tamo junto aí. Essa semana ainda eu vou postar mais um vídeo, se Deus quiser, e ainda tem a prévia do Super Bowl, então acompanha aí para quem gostou. E para quem não gostou também, um grande abraço e vejo vocês na próxima. Falou!